Doutora Rebeca Teixeira, dermatologista da Clique Consulta em Guarabira. Você pode fazer agendamentos na clínica pelo 3271-1770 e também pelo nosso Instagram, @cliqueconsulta_. Você encontra lá várias informações sobre os procedimentos que você tem à disposição na Clique Consulta. Hoje um tema muito interessante, muito polêmico também, e muitas pessoas sofrem, e por isso nós vamos ter a oportunidade de conversar hoje com a doutora Rebeca sobre o tema. Hoje de maneira remota, né? Doutora Rebeca Teixeira, bom dia! Bom dia mais uma vez. E hoje realmente, né, um tema bem comum, que é melasma, né? Bem comum, principalmente entre as mulheres. E para começar, né, falando o que é o melasma. Melasma é uma mancha escura que vai variar entre o tom castanho e o tom mais enegrecido, que a gente vai adquirir na pele, principalmente entre os 20 e 40 anos de idade, apenas em áreas expostas ao sol, tá? Então é muito comum a gente ver principalmente em rosto, em face, mas não é exclusivo só dessas áreas. Pode acometer pescoço, colo, membros superiores, né, os braços, e é bem mais comum entre as mulheres, como a gente vê aí nas imagens, tá? Mas pode acometer, em alguns casos, né, de vez em quando a gente pega alguns casos em homens também, certo? Ela é uma doença crônica. O que é isso, doença crônica? Ela não tem cura, mas se a gente fizer o tratamento direitinho, a manchinha vai tendendo a clarear bastante com o tempo, certo? E na menopausa, essa mancha pode chegar até a desaparecer, tá? Ela melhora bastante, né, nas mulheres na menopausa. A gente hoje ainda não sabe exatamente qual é a causa, a gente assim não bate um martelo numa causa para o melasma, mas a gente sabe que existem alguns fatores de risco que vão piorar ou desencadear essas manchinhas, e o principal deles é a exposição solar e a luz visível. Luz visível é aquela luz dos aparelhos eletrônicos. Por isso que não adianta só eu usar protetor solar quando vou para a rua, para o sol. Então eu tenho que usar protetor solar em casa também. Isso é muito importante e os pacientes às vezes não se dão conta disso, tá? Então tem que usar protetor solar em casa também, quem tem essas manchinhas. Outros fatores de risco, Rafael: terapia hormonal, anticoncepcional, gravidez. Alguns pacientes após a gestação tendem a ter uma melhora das manchas, tá? Mas a gente vê que na prática não são todas. A genética do paciente também é outro fator de risco. Muitas vezes a gente vê mãe, depois a filha com melasma, tá? Em relação ao diagnóstico, o diagnóstico é clínico. A paciente vai no dermatologista, vai para uma consulta, a gente vai examinar essa paciente e a gente vai dar o diagnóstico. Depois do diagnóstico, a gente vai para a parte já do tratamento, que o tratamento, a gente tem uma gama de opções, mas uma parte mais importante do tratamento é o uso do protetor solar, certo? Protetor solar, eu acho que aqui é o que a gente tem de mais importante, assim, para passar para o nosso público, certo? Que é o protetor solar, sempre com FPS maior que 30, a gente sempre reaplicar esse protetor solar várias vezes ao dia, certo? Idealmente de 2 em 2 ou de 3 em 3 horas, tá? Tem que ser um protetor solar em grande quantidade. Tem que ser um protetor solar com cor. Aí às vezes o paciente diz que não gosta de usar protetor solar com cor, então usa protetor solar sem cor e depois coloca uma maquiagem por cima, certo? Porque a gente tem que camuflar, a gente tem que esconder essas manchinhas aí que estão aparecendo para vocês, tá? Nas imagens. Então a gente tem que esconder essa manchinha do sol, certo? E é grande quantidade. Tem uma regrinha prática que a gente fala que a quantidade ideal de protetor solar para cabeça e pescoço é 1 colher de chá. Então, se você for fazer o teste aí em casa e pegar 1 colher de chá e colocar a quantidade de protetor solar nessa colher de chá e depois for espalhar no seu rosto, você vai ver que é muito protetor solar, certo? Outra regrinha prática que eu explico muito aos meus pacientes é a regrinha dos 3 dedos.
pega 3 dedos e coloca protetor solar. Não é só na pontinha dos dedos, é nos 3 dedos inteiros. E espalha. Elas sempre veem que é uma quantidade realmente grande, tá? E sempre tá reaplicando esse protetor solar. Além disso, a gente vai lançar a mão, né, de clareadores, despigmentantes, que a gente tem várias opções, e aí vai depender de cada caso, tá? Doutora Rebeca Teixeira, dermatologista da Clique Consulta, já tem algumas pessoas se manifestando e dizendo o seguinte: fiz o tratamento, mas voltou. Aí a pessoa pergunta, doutora, sobre essa recaída, ou seja, essa retomada, já que é uma doença crônica, né? São vários cuidados, a senhora já falou da exposição ao sol, do uso correto do protetor, e é bom a gente reforçar essas dicas, porque tem gente que entra realmente em parafusos, né? Depois de um tratamento assim, a volta do melasma é realmente complicado. Dá uma agonia, né? Isso. Eu sempre comparo o melasma com hipertensão, com pressão alta. Quem tem pressão alta, quem tem um diagnóstico de pressão alta, vai ter sempre o diagnóstico de pressão alta e vai ter que sempre tomar remédio para pressão, certo? Se eu parar de tomar o meu remédio para pressão, o que é que vai acontecer? Minha pressão vai aumentar. Então, eu tenho que estar sempre tomando esse meu medicamento. É a mesma coisa para melasma. Eu tenho que estar sempre tratando o meu melasma, sempre. Se eu parar de tratar, se eu me descuidar do meu melasma, o meu melasma vai piorar. Certo? Então não adianta eu estar tratando, usando clareador, descuidar e tomar sol. Se eu for tomar sol, meu melasma vai escurecer. Então, assim, tem que ter um controle mesmo, um cuidado contínuo. Porque não tem cura. Então, tem controle. Se eu me descuidar, o melasma vai escurecer. Realmente. Certo? E é isso. É isso aí. Olha, eu quero só lembrar mais uma vez que a doutora Rebeca, ela começa na próxima segunda-feira, dia 24, os atendimentos na Clique Consulta, e você já pode fazer o agendamento, já pode conversar com a nossa equipe. 3271-1770 é o nosso contato para você conversar com o agendamento, a equipe de recepção. E também eu quero, inclusive, aproveitar e dizer que lá nós temos o Zap. Atenção, o WhatsApp da gente é fácil também, muita gente usa, né? Vamos lá, 98107-7499. 8107-7499. Você pode conversar com a equipe da Clique Consulta e fazer seu agendamento. Inclusive dizer que na segunda-feira, dia 24, é a estreia da doutora Rebeca, mas você já pode ir antecipando para garantir a sua vaga e esse tratamento. Doutora, em relação aos homens, para fazer jus também ao grande público masculino que nós temos no programa, esse tratamento segue do mesmo jeito? Tem alguma diferença? Porque a gente sabe que muitas vezes o homem tende a se descuidar mais. E tem aqueles que se expõem bastante ao sol, né? O que dificulta. Isso, mas segue a mesma linha de tratamento, certo? Protetor solar, e a gente vai usar um clareador para esse paciente, certo? É basicamente a mesma linha de tratamento. Só que aí cada paciente vai ter sua individualidade, e é isso que a gente vai ver na consulta. Cada paciente vai ter um protetor solar ideal, cada paciente vai ter um clareador ideal, e é isso que a gente vai ver individualmente. Mas segue a mesma linha de tratamento, certo? Para o homem e para a mulher. Ok. Dado o recado, doutora Rebeca Teixeira, ela é dermatologista, tem gente perguntando aqui. É dermatologista, então pode ficar tranquilo que ela atende sua demanda. Dizendo que na dermatologia é um mundo, a gente vai ter várias oportunidades de conversar sobre muita coisa referente à pele, né? Já conversamos da vez passada, vamos conversar mais, cada vez é um tema diferente, porque tem muito assunto relacionado à dermatologia e com certeza vocês vão ficando familiarizados com tudo que a gente vai trazendo aqui. Doutora Rebeca Teixeira, nosso muito obrigado, foi muito bom a gente poder ter essas informações sobre melasma. Com certeza nós teremos a senhora vai gostar do que vai encontrar na Clique Consulta e aqui em Guarabira, esse acolhimento que a gente já sente através desse programa, através desse quadro, né? Mas muito obrigado, parabéns pela exposição e vamos caminhar juntos, hein? Obrigada, é um prazer enorme estar aqui, até a próxima. Conversamos com a doutora Rebeca Teixeira, ela é dermatologista da Clique Consulta.